Amém, irmãos? João 8, meus irmãos. Abra a sua Bíblia em João 8. Nosso segundo sermão da nossa série. Os 7 eu sou, no Evangelho de João. Nós já vimos eu sou o pão da vida. E hoje nós vamos ver eu sou a luz do mundo. Verso 12, tá, irmãos? João 8, 12. Vamos ler o texto, meus irmãos. Depois eu digo a divisão aqui para os irmãos. É muito simples. Vê se os irmãos conseguem chegar à divisão aqui nesse verso 12. Duas coisas acontecem aqui. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Oremos, meus irmãos. Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, onde podemos mais uma vez chegar com liberdade à tua casa e aqui nos reunirmos como corpo, como a tua igreja visível, onde nós podemos, Senhor, ler a tua palavra, orar, cantar a tua palavra, em especial hoje, cantar a tua obra na cruz, onde celebraremos a ceia, a ordem dada por ti, para que nós nunca venhamos a nos esquecer o nosso maior prêmio, nossa maior bênção, o nosso maior milagre, que há 2000 anos atrás, tu veio aqui, pisou nesse mundo, sofreu, morreu, mas ressuscitou. A nossa maior vitória. Por isso a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores. Porque estamos em ti, Senhor. Nós temos a ti como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões. Ó Deus, para que assim possamos de fato adentrar a tua presença e compreender, ter os nossos corações aquecidos, a nossa mente abastecida com as verdades da tua palavra. E hoje, mais uma vez aqui, ouvindo que tu és a luz do mundo. E não só a luz do mundo, mas a luz da vida. Ó Deus, não nos deixa ficar desapercebidos dessas verdades. Que todos nós aqui nessa noite sejamos tocados, Deus, por misericórdia. Apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações, tem misericórdia de nós, Senhor. E fala aos nossos corações, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam confrontados, que todos sejam edificados, que todos sejam consolados com a tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te rogo e te peço, hoje e sempre, Deus, sê conosco agora, nesse tempo. Fala aos nossos corações, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto é muito simples. Aqui nós vemos duas coisas. Primeira, uma afirmação. Segundo, uma promessa.
E o ponto é esse. Quem está fazendo essa afirmação é Jesus. E quem está prometendo é Jesus. Então, se a gente precisa de uma palavra de certeza, de convicção, onde há mais segurança, é nas palavras de Jesus. Aqui, literalmente, de Jesus. Tudo é palavra de Jesus aqui, tudo é palavra de Deus, mas aqui especificamente, literalmente, é Jesus falando. Se a gente precisa de uma promessa certa, segura, sem sofrer variações, inabalável, também é da palavra de Jesus. Então aqui, meus irmãos, a nossa divisão do texto aí, uma afirmação e uma promessa. Agora presta atenção, irmãos. Onde Jesus está falando isso? Qual é o contexto que Jesus está falando isso? Se você voltar e olhar para o começo do capítulo 8, aqui nós vamos encontrar que Jesus estava no templo, estava ensinando no templo, e segundo os historiadores, a posição, e a própria Bíblia aqui dá a ideia de que Jesus estava perto dos candelabros, onde ali estava a luz, né? Mas também acontece algo. Os escribas, os fariseus, que estavam ali no templo, querendo pegar Jesus em alguma contradição, estavam à espreita, arquitetando argumentos para pegar Jesus, repito, em contradição, e assim condená-lo. Mas ainda não era o tempo, ainda não era o momento. Jesus precisava ainda dizer, além do que ele já tinha dito, que era o pão da vida, Jesus precisaria dizer que ele é a luz do mundo, que ele é a ressurreição, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a videira verdadeira e por aí vai. Mas olha que interessante, meus irmãos. O que é que vai acontecer? Os fariseus, se você olhar capítulo 7, capítulo 6, que é o contexto maior, eles estavam ali e pareciam que estavam interessados em ouvir Jesus, mas não estavam. E aí eles lançam mão, meus irmãos, de algo que muita gente espera que Jesus faça, naquela época e hoje também. Que Jesus tome uma atitude em uma situação que aparentemente é muito simples de se resolver. Lembre-se, esse pessoal aqui, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles tinham a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas. Eles tinham isso. E eles sabiam que os profetas, o Pentateuco, eles profetizavam acerca de um Jesus, de um Messias que ia surgir. Mas eles não acreditavam que era Jesus. E aí eles têm a notícia, e aí o nosso texto vai dizer, de uma mulher que foi surpreendida em adultério. Tudo indica, meus irmãos, que eles estavam perseguindo essa mulher, sabendo que ela ia fazer isso, e eles, como testemunhas oculares, viram isso e espalharam para a multidão, certamente para muitos que estavam ouvindo Jesus. E o contexto vai dizer que chegou um momento que eles vão interrogar Jesus. E chegam para Jesus e dizem: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante, em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aí como é que Jesus sai dessa? Jesus vai agora, meus irmãos, nesse acontecimento, ele vai ilustrar o que o nosso verso 12, ele fala. Novamente. Ele já tinha falado antes pela boca de João. Nós vamos ver isso. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção que parece, quando você lê o texto, que parece que esse evento que aconteceu da mulher não tem conexão com o que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas tem, meus irmãos. Quer ver?
quando eles perguntam a Jesus acerca do que fazer, na verdade, eles querem que Jesus admita e reafirme o que a Escritura, na interpretação deles, dizia. Mas Jesus, repito, ele vai ilustrar a luz aqui nesse momento. O texto diz que a mulher chega e as pessoas começam a pegar pedras para acertar essa mulher, para matar essa mulher. E Jesus, pacientemente, olha, baixa-se, escreve alguma coisa no chão. Ninguém sabe o que foi que ele escreveu, a Bíblia não tem interesse em nos dizer o que é. Mas o ponto é, Jesus se ergue novamente, olha para a multidão, e aqui, meus irmãos, a ilustração da luz. Todas essas pessoas estavam com a interpretação equivocada do texto. Jesus veio cumprir a lei. Ali estava Jesus, o que ia cumprir a lei por completo. A interpretação correta das Escrituras, ali diante deles. Eles só precisariam crer no que Jesus já tinha dito antes. E saber que Jesus estava inaugurando ali a nova aliança. E ela ia se confirmar quando ele morresse e ressuscitasse. Jesus olha para a multidão e diz, o evangelho sempre é simples, meus irmãos, mas quando é no poder do Espírito Santo, ele causa isso daqui. Homem nenhum conseguiria fazer isso, meus irmãos, se não cheio do Espírito Santo. As pessoas estão sedentas para matar essa mulher. Pegam em pedras. Jesus diz o que parece ser óbvio. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus só disse isso, irmãos. Um esclarecimento, uma luz bombástica ali. Jesus estava introduzindo a verdadeira interpretação. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o texto vai dizer que todos largaram a pedra e saíram. Você já parou para pensar, meus irmãos? Você já viu briga de rua? Já viu agora recente aí, teve um jogo do Fortaleza? E a turma brigou uma com a outra. Só basta um começar, não é não? Só basta um começar e todo mundo, que o pessoal diz que é aquela coragem coletiva, não é? Se você separasse cada um e botasse dentro de um local, um contra um, a maioria deles não ia brigar. Mas quando estão tudo junto, aí ficam valentes. Aí começou a briga. Ali todo mundo estava sedento, doido para dar uma pedrada na cabeça daquela mulher. E Jesus só diz isso, meus irmãos. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo colocou as pedrinhas no chão e saíram. Aí Jesus vai e diz assim, ó. Levantou-se, verso 10, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aí Jesus chega no nosso texto aqui. Eu, de novo, vou dizer, não é a primeira vez que eu digo, eu sou a luz do mundo. Perceba, de novo Jesus falou. Vá lá para o capítulo 1. Olha o que é que o João diz. Capítulo 1 de João. Verso 1 em diante, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui ele está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí agora, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não
prevalecerão contra ela. Não, perdão, as trevas não prevaleceram contra ela. Está aqui Jesus. Nesse momento agora, Jesus está vivendo isso. Está ilustrando isso. Ali estavam as trevas, o mundo, sem entendimento, sem compreensão. Na base da sua interpretação, querendo condenar uma mulher, se achando melhor do que aquela mulher, e não enxergando ali diante deles esse que João já tinha profetizado. O mesmo João que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos eles já sabiam disso. Em outros momentos a Bíblia vai dizer que as pessoas dizem assim: eu nunca ouvi alguém falar dessa maneira. As pessoas sempre costumam associar poder de Deus, não é, com algum milagre, fisicamente falando. Um cego enxergar, um coxo andar, um morto ressuscitar. Mas, meus irmãos, eu quero que você entre nesse quadro sinistro. Uma população toda sendo influenciada para apedrejar aquela mulher. E segundo eles, segundo as Escrituras, Jesus está ali e com a palavra simples, mas de poder, daquele que é luz. E quando se fala de luz, meus irmãos, a gente pode pensar muitas coisas do que a luz representa. Afastar a escuridão, não é não? Aquecer, mostrar a direção, guiar. Não é? Quem já andou de avião, quando o piloto está chegando próximo à cabeceira da pista, tem umas luzinhas, aquelas, como se fosse um LED, né? De longe, ele já vê uma luz guia. E quando ele se aproxima, tem outras, que dá o entender para ele, é aqui nesse espaço que você tem que aterrissar. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou aquele que mostra o caminho, aquele que leva para a direção correta, aquele que com segurança faz chegar, aqui em questão, ao entendimento, compreender o que as Escrituras estavam dizendo. Jesus foi o maior intérprete das Escrituras. Tudo que Jesus falou é Deus falando. Os escribas não se preocupavam com isso, porque eles não conseguiam enxergar Jesus como a luz. O mundo de hoje, meus irmãos, não é diferente do mundo daquela época. Muitas pessoas hoje pregam uma luz falsa, ensina uma luz errada. Muitas pessoas estão colocando palavras na boca de Deus, na boca de Jesus, na palavra de Deus, que Deus nunca disse. Deus nunca falou. E aqui Jesus é categórico. Eu sou a luz do mundo. A gente entende, quando Jesus fala isso, é que o mundo está na escuridão. Como Isaías 62, se não me engano, vai dizer. O mundo está na escuridão. Ontem aqui, na nossa classe Novos Membros, nós falamos sobre o pecado, que hoje muitas igrejas não falam mais em pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. E quando nós olhamos para esse texto aqui, é Deus dizendo, olha, sem mim, o mundo é completamente no escuro, nas trevas. E esse escuro aí, a gente pode entender moralmente. Os irmãos percebem, com todo o avanço da tecnologia, que melhora muitas coisas, mas os irmãos percebem que a moralidade, ela cada vez mais fica decadente. Você já parou para pensar? Que cada dia que passa, meus irmãos, a humanidade está cada vez mais imoral. Imoral. Eu vi uma reportagem de uma moça que foi para o shopping só com a peça de baixo íntima. Mas na cabeça dela, ela estava
de saia. E ela foi conduzida para fora do shopping. Os seguranças botaram ela para fora do shopping, porque disse que aquela roupa não era adequada. E ela disse que ia processar o shopping, porque é meu corpo, minhas regras. É o pessoal, as feministas. O que é isso, meus irmãos? É escuridão, é falta de entendimento, é trevas. É trevas. A gente não pode achar em momento algum, meus irmãos, de que o mundo vai melhorar. O mundo está em trevas. Estava há 2000 anos atrás, está ainda hoje. O mundo precisa reconhecer essa luz. E de novo, e de novo, e de novo ser falado. Porque lembre-se, Jesus só disse isso. Foi luz, naquela hora, para aqueles homens. Mas não foi luz para a salvação. Mas foi luz para mostrar que, de fato, que Deus diz aqui, Jesus diz aqui, é verdade. Só Ele tem a capacidade de causar alguma coisa nesse mundo, no sentido para ser cumprido a sua vontade. O Senhor não foi desobedecido. Quando o Senhor disse, quem não pecou aqui, quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, ninguém atirou pedra. Tinha muita gente. Ninguém pensou assim, eu vou jogar primeiro, quando eu jogar primeiro, todo mundo vai junto. Ninguém ousou. Que poder é esse? Desse que está dizendo, eu sou a luz do mundo. E o mundo aqui é a humanidade. É todos. Outra coisa que nós falamos aqui ontem, é que as pessoas têm mania de dizer, né? Que é uma forma de não aceitar que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Que criança é um anjinho. Criança é um anjinho, irmãos? Não. Porque o salmista já disse, né? Eu fui concebido em pecado. A diferença é só de ação, de potência. Me lembro quando os meus filhos eram pequenininhos, e eles, quando começaram a querer pegar as coisas, a essência é quebrar. Entendeu? É puxar, é quebrar, sabe? Às vezes, não muito, a gente diz assim, o menino do instinto ruim. Não, é porque é pecador mesmo. Se ele fosse do seu tamanho, ele ia quebrar você todinho. Entendeu? As pessoas têm essa mania. E a gente tem que dizer, não. É um pecador. Precisa se arrepender. Entendeu? A gente não pode, por um momento nenhum, acreditar que o mundo não precisa dessa luz verdadeira, que é Jesus. A humanidade está toda em trevas. Vive em falsidade, vive em complô, vivem tramando artimanhas traiçoeiras. A gente está vendo aí o mundo em guerra. Né? Uns querendo se colocar contra os outros. A gente vê todo tipo de luz sendo apresentada nesse mundo, que não era diferente do tempo de Jesus. Jesus, quando chega ali no primeiro século, tem um monte de religião. E Jesus, quando diz isso, lembra do primeiro sermão? Eu sou. Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas eles só mataram Jesus quando foi no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É eu que dirijo. É eu que controlo. Sou eu. Não são os governantes. São todos meus ministros. Não é esse que vocês têm que temer, mas é a mim. Porque Apocalipse vai dizer, um dia todos estarão diante desse aqui, que disse que era o pão da vida, e disse, eu sou a luz. E perceba, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele não abre espaço para nenhuma outra, irmãos. Por isso que Jesus foi perseguido. Porque para quem ouvia isso, meus irmãos, que não tinha um coração quebrantado, ficava enfurecido. O que é que ele está pensando que ele é? Anda com 12 pessoas aí, onde é a instituição dele? Qual foi o livro que ele escreveu? Onde foi que ele estudou?
Quem é esse indivíduo aí? Aí lembra quando Jesus olhou para a multidão e perguntou aos discípulos: ei, o que é que o pessoal diz que eu sou? No máximo, um profeta, comparado a Elias, os outros do passado. Aí Jesus chega para Pedro, o Jesus, que não tinha uma igreja fixa, ainda não existia igreja, né, irmãos? Não escreveu nenhum livro, não participava de podcast, nem nada, entendeu? Perguntou para, não tinha onde morar, onde reclinar a cabeça, não é? O pai, a mãe, pobres, nasceram numa cidadezinha. Onde é que tem luz nisso? Mas eis que Jesus pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Meu irmão, só tendo a luz de Deus sobre si, para enxergar Jesus na situação que ele estava, como de fato o Messias, o tão esperado Salvador. E a resposta de Pedro é porque foi muita luz sobre ele. E Pedro olhou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parafraseando com o nosso texto aqui, era como se Pedro dissesse assim: tu és a luz para esse mundo. Tu és a resposta para a dor desse mundo. Tu és a paz. E não é não? Jesus não é a paz, não? Por isso, quando Jesus diz aqui, eu digo de novo, eu sou, não tem outro. É por isso que mais adiante ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém que chegue ao Pai se não for comigo. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o sustento, eu sou a direção, eu sou o guia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aqueles que têm a minha luz têm a orientação correta. Do contrário, é errada. Já parou para pensar, irmãos? Se você tem a orientação correta, se você está debaixo dessa luz, qual é o seu medo? Porque o desânimo. Porque é a falta de esperança. Porque Deus não te deu aquilo que você queria, na hora que você queria, não fez como você queria, mas Deus já te deu aquilo que Ele só dá se Ele quiser, que é a salvação. Irmãos, perceba, quantas pessoas no primeiro século tiveram essa luz diante de si e a rejeitaram? Quantas pessoas, depois da morte de Jesus e ressurreição, ouvindo a palavra de Deus, a luz sendo jogada sobre ela, e ela não quis. E aí você quis. Por quê? Porque Deus quis você. Eu sou a luz do mundo, exclusivo, não tem outro. Por isso ele foi odiado. Por isso ele foi morto com requinte de crueldade. Mas tudo sob o controle do Pai. Isaías deixa bem claro, ele vai ser moído, vai ser furado. Tudo o que aconteceu era propósito de Deus. A luz, o mundo quis abafar, mas não conseguiu. Porque a luz venceu a morte, meus irmãos. Então essa afirmação, meus irmãos, é para ser bombástica. É para você chegar amanhã na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, e olhar para onde você está e perceber que existe trevas ali, que existe necessidade de uma direção. E a única possibilidade é Jesus. É Jesus. Ontem também eu disse isso aqui na classe Novos Membros, que muitas pessoas acham que a igreja, Deus instituiu a igreja para salvar o mundo. E quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja organismo, organizacional, a instituição. Igreja bíblica, igreja batista, igreja presbiteriana. Mas se você perceber, a Bíblia quase toda, ela foi direcionada já para os salvos. A Bíblia foi direcionada para o povo de Deus, que foi escolhido por Deus. Depois os apóstolos vão escrever as cartas pastorais para a igreja. É responsabilidade de você, igreja individual,
Lembra do texto que nós lemos na EBD? Que deixemos brilhar a luz, Mateus, alguma coisa aí, eu não me lembro agora. 5,16. Que luz é essa? Essa luz aqui. A gente, como meu pai costumava dizer, o pastor prega para a igreja prega para o mundo. O pastor mostra a luz para a igreja mostra a luz para o mundo. E aí? Tu sabendo dessa informação, tu tem sido luz onde tu vai? Porque luz não tem como esconder ela. Não tem como esconder a luz. É impossível, impossível. Só se apagar, né? Aí se apagar é trevas. Por isso Jesus usa esse simbolismo. Eu sou a luz que o mundo precisa. Eu sou a única luz que o mundo precisa. Essa é uma das maiores afirmações, meus irmãos. O mundo está em trevas. Por mais que a tecnologia avance, o mundo vai usar essa tecnologia para se depravar, e se depravar, e se depravar, e se depravar. Mas o Senhor não fica só nessa afirmação. Ele traz uma promessa. Ele diz duas coisas, mas que se tornam uma só. Para aqueles que se deixam ser iluminados por essa luz. Olha o que o Senhor vai dizer aí, ó. Quem me seguir, ou seja, quem aceitar a mim como luz, única luz, viver exclusivamente debaixo da minha luz, não buscar outra luz, não buscar outra direção, não buscar outro conselho, outro conhecimento, porque também a luz não dá ideia de entendimento, conhecimento. Quando a gente esquece das coisas, diz assim, ó, deu um branco, né? Que na verdade a gente está querendo dizer que deu um escuro, a gente não lembra de nada. Aí, normalmente, quando a gente lembra de alguma coisa, aí é uma lâmpadazinha que acende, não é? Aquela lâmpadazinha que acende. Ah, beleza. Mas Jesus está dizendo assim, ó. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, preste atenção aí, ó. É uma promessa só. Porque quando a gente olha aqui para o andará, a ideia do verbo aí, meus irmãos, é eu andei, eu ando e eu continuo andando. É um andar contínuo. Porque quando a gente assim, ó, andará, dá a ideia de que é só para o futuro, né? Só para o futuro. Mas o grego ele não é como o português, certo? O grego, a ideia dele é sempre exponencial. É olhar para todo o contexto, certo? E a ideia do verbo aponta para isso, que é uma constância. E quando fala em constância, a palavra que deve vir é perseverança. E quando se fala em perseverança, a gente sabe que existe a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Lá em Filipenses vai dizer que é Deus que efetua tanto o querer como realizar. Então Jesus que disse, eu sou a luz, aquele que aceitar essa luz, jamais eu vou tirar meu foco de cima dele. Eu vou estar com ele constantemente. Mas o texto dá a ideia que nós aqui, né, vamos ganhar algo no futuro. Mas o Senhor está dizendo, estão seguros, não vão andar em escuridão. Ninguém aqui gosta de andar em escuridão, não é não? Quando falta energia, a gente já fica preocupado. Acende vela, lanterna, porque a gente tem medo do escuro, não é não? A gente tem medo de passar em frente do cemitério, com tudo aceso. Aí quando apaga, olha a loucura. A gente tem medo de quem morreu. Entendeu? Aí Jesus está dizendo assim, eu sou luz para toda hora, para todo instante. E essa luz aqui é uma luz espiritual. O mundo pode estar, meus irmãos, uma treva, e está. Mas para nós não. Que nós temos a luz. Agora o mundo tem que enxergar a gente assim, com luz. Entendeu? E Jesus está dizendo, ó, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá. Aí ele faz um paralelo, ó, luz da vida, luz do mundo.
Jesus diz que ele é a luz do mundo e que nós teremos dele, que é a luz do mundo, a luz da vida. Então, a parte A ficou claro. Quem é a luz aqui, irmãos? Quem é a luz aqui? É Jesus. Agora, quem é a vida aqui? Quem é a vida aqui? Luz do mundo, Jesus. Luz da vida. Em outros textos, a gente vai saber. E nesse mesmo, que é Jesus, é a vida. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, ó? Eu não dou só direção. Eu não dou só palavras de entendimento, discernimento e sabedoria. Eu dou vida eterna. Vida que nunca acaba. Entendeu? Mas ele diz: quem me seguir. E seguir aí, meus irmãos, a gente pode entender pelo menos de 5 maneiras. Quando essa palavra aparece aí, seguir, na cabeça dos ouvintes aqui, eles vão pensar em uma dessas possibilidades. Jesus está dizendo que a gente tem que seguir a ele como um soldado que segue o seu capitão. Está falando de um exército. O capitão diz, para cá, é para cá que nós vamos. Para, nós vamos parar. O capitão é a nossa luz. É aquele farol, né? Que fica ali no mar para guiar os navios, né? Farol. Pode ser entendido também de um escravo para o seu senhor. O que o meu senhor mandar, eu vou fazer. A mesma coisa, ele é a minha luz, ele é meu guia, ele é a minha segurança. Com ele, eu não vou me dar mal. Uma terceira, alguém que aceita uma opinião, um veredito ou um juízo de uma pessoa que você considera como sábio. Então, é aquela pessoa que quando você está com alguma dúvida, e normalmente, é sempre o pai da gente, né, que a gente recorre. Não que a mãe da gente não seja sábia, mas normalmente a gente recorre ao pai da gente, né? Pai, estou querendo fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente não vai com algum tipo de dúvida que o conselho, a luz que o pai da gente vai trazer para a gente tomar uma decisão em algo que a gente vai fazer, seja para o nosso mal. A gente vai certo e confiante de que as palavras que vão sair do sábio pai é para o nosso bem. Uma quarta seria a obediência às leis de uma cidade ou estado. Todo país tem suas leis, né? Nós temos a nossa Constituição. Embora que hoje não está valendo de nada. Mas, literalmente, era para ser cumprido, né? Tudo que está ali. É justamente para trazer luz para as situações do cotidiano, não é? Briga de vizinho, tem lá. Como é que tem que recorrer, para onde tem que ir, não é? Tudo é um tipo de luz. Quando eu olho para isso aqui, eu faço a comparação com a palavra de Deus. O salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha isso, não é a mesma coisa? Do que Jesus está querendo que os outros vejam nele. E aí os irmãos sabem, né? Quando o salmista fala isso, a lamparina não está aqui na cabeça dele, está nos pés. Para não só iluminar o caminho, mas também afastar os animais, né? As cobras, os lagartos, né? Que poderiam picá-los, para afastar, né? O mal, vamos dizer assim. E por fim, aí essa se enquadra exatamente com Jesus. Alguém que segue em obediência às palavras, os argumentos, as orientações, as exortações do mestre. A gente vê muito isso nos países asiáticos, né? Nos países orientais, melhor dizendo, orientais,
que tem lá suas lutas, né? Que eles têm seus mestres. Mestre do Kung Fu, do Karatê, do Judô, né? E eles consideram cada vírgula, cada ponto que o seu mestre diz. Tanto que se alguém aqui já estudou, já fez alguma arte marcial, sempre pergunta, qual é o teu mestre? Qual é... Tem lá umas coisas que eles falam. Então, quando o Senhor diz, segue-me, Ele está dizendo, eu tenho que ser seu mestre, eu tenho que ser seu senhor, eu tenho que ser a sua lei, eu tenho que ser seu conselheiro. Tudo isso. Ou seja, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quando Ele promete alguma coisa, Ele está dizendo, essa promessa é para aqueles que confiam em mim. E aí, meus irmãos, é aquele detalhe. A gente crê e aceita Jesus não é só como Salvador, não. É como Salvador e Senhor. Que é uma turma aí que tem dito que só precisa crer em Jesus como Salvador. Como Senhor, não. Porque Deus sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito em segui-lo. Então, é suficiente só você crer. Mas, meus irmãos, aquele que crê em Cristo vai desejar estar debaixo da luz, da direção, da sabedoria, do conhecimento desse Cristo, dessa luz. E Jesus gritou isso. Jesus manifestou isso. E quando Jesus diz, eu sou, Ele quer que eles lembrem que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele faz questão de lembrar também. Está na Bíblia, né? Quando o Senhor Jesus tirou, ou o Senhor Jesus não, Deus, por Moisés, tirou o povo lá do Egito. De onde? Da escravidão. De onde? Das trevas. O Senhor tirou. E o Senhor fez uma promessa. E como é que Deus se manifestou? Para eles. Uma das maneiras que Deus se manifestou, como uma coluna de fogo, para guiá-los. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está querendo de fato que eles entendam, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que fala para a mesma humanidade carente de luz, de direção, de caminho certo para o lugar certo. Aqueles que se rebelaram contra a luz, o fogo, coluna de fogo, a nuvem, que era uma forma de Deus guiar o povo, pereceram. Jesus está dizendo de novo, aquele que não me vê como luz, não aceitar as minhas orientações, o meu guiar, vai continuar nas trevas. E o futuro não terá a vida dessa luz. Luz da vida, vida da luz, que é Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós, os cristãos, não temos desculpas. A mesma luz que nos salvou é a mesma luz que nos mantém, nos sustenta. Olha aqui o que o texto está dizendo. Não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é que está prometendo isso? Quem foi que prometeu isso? Então, quando a gente crê em Cristo, tem um propósito. E o propósito não se resume àquilo que a gente quer, para cá e para agora. É muito maior, meus irmãos. É para a glória dele, não é para a nossa, não. Mas Deus é tão misericordioso que Ele concede muitas coisas. Mas aquilo que já virou um jargão meu. Nós temos tendências a ficarmos tristes pelos bônus que não recebemos. E ao mesmo tempo, quando recebemos esses bônus, nós damos a eles ênfase, como se fosse o prêmio maior. Como se nós fôssemos o queridinho. Por isso que Deus me deu isso, por isso que Deus me dá aquilo. Porque eu sou isso, aquilo, outro. É tudo por graça, é tudo por misericórdia. Agora, o que a gente não pode esquecer é que essa luz ainda é luz, hoje, para salvar aqueles que estão nas trevas.
Às vezes você olha para esse texto aqui e você não consegue imaginar, não é? Mas vou fazer você imaginar agora. Quando você lê esse texto aqui, quem me seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você se coloca nesse texto? Eu sou esse. Você se coloca nesse texto? Beleza. Agora você consegue colocar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, a sua tia, o seu colega, a sua colega, para algum seu amigo, a sua amiga, o seu patrão, a sua patroa, se você é patrão, o seu funcionário. Você consegue colocar ele aqui? A sua resposta deve ser: não, nem todos eu consigo colocar. E aí quando você afirma isso, reconhece isso, o que é que você sente? Nós deveríamos sentir: esse povo está nas trevas. Esse povo precisa dessa luz. Roberto Carlos já dizia: essa luz, é claro que é Jesus. Só que o Jesus lá dele não é o nosso não, tá? Esse Jesus aqui. Hã? O que é que acontece no teu coração quando tu olha para um texto desse e aí tu olha: rapaz, meu pai não é crente. A minha mãe não é crente, o meu irmão não é crente. A minha tia, o meu tio não é crente. E aqui o texto está dizendo: se não tiver essa luz, vai andar nas trevas e não terá a vida eterna. Hã? É urgente, é urgente. Então, pastor, quando eu sair agora aqui, eu vou sair. Não, calma. Não é por força nem por violência. Ore a Deus. Medite em tudo que é ensinado aqui. Saiba ouvir. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus age. Jesus foi luz só dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. A palavra de Deus foi luz para uma cidade inteira em trevas, Nínive. E não foi com palavras graciosas: se arrependa ou todo mundo vai morrer. E todos se arrependeram. Então não é a forma como eu coloco, não é a forma como eu argumento, mas é como eu confio e dependo do Espírito Santo. Às vezes uma frase: Jesus é Salvador. Você já parou para pensar nisso? Às vezes uma frase dessa, a pessoa vai maquinando aqui, ó, pensando, e o processo de conversão está acontecendo e eu e você nem sabe. Agora, se eu não abro a boca para dizer isso aqui, se eu não consigo ser luz lá no trabalho, quando todo mundo está maquinando um jeito para derrubar outro, para substituir o outro, para ficar no lugar do outro, aí você que tem a luz ali fica caladinho, não diz nada. Não, mas se eu vou me meter num negócio desse aí, ei, por que Jesus foi morto? Porque ele se meteu na sociedade. Porque ele chegou dizendo: ei, vou trazer luz para esse negócio aqui, está errado. João Batista perdeu a cabeça porque ele trouxe luz. Ei, está adulterando, essa mulher não é tua não. Perdeu a cabeça. Os outros discípulos foram crucificados. Jesus disse claramente: aqueles que quiserem viver piedosamente por mim, padecerão perseguições. Mas quem é que está dizendo isso? É alguém pessimista? Não, é alguém realista. É o mesmo que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir, quem for para mim como um soldado fiel, quem for para mim como um escravo submisso, quem for para mim como aquele ignorante que sempre precisa aprender, ele nunca se acha o poço do conhecimento, da sabedoria. Ele sempre acha que tem mais luz para aprender. Aí ele vê: esse tem minha luz. É aquele que ama a minha palavra. E quando ele vai tomar alguma decisão, ele vai ler. Ele vai ler para ver se eu falo com ele. Ele não vai para a internet
ouvir coach. Ele vai pegar o telefone, se ele é um jovem, ele vai mandar um WhatsApp para o líder do jovem. Ele diz, olha, estou querendo fazer isso. Aí o líder do jovem, que tem a luz de Cristo, vai passar a luz para ele. Todos são edificados. Vai ligar para o pastor, vai mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, estou querendo tomar essa decisão. O que é que o senhor acha? Esse não andará em trevas. Não andará em trevas, não andará em estupidez, em ignorância. Não andará onde não deveria andar. É o que Jesus está dizendo aqui. A semelhança daqueles que confiaram no que Jesus disse. Ó, eu vou mandar do céu alimento, vou colocar a luz, ó, o fogo para guiar vocês durante a noite, durante o dia nuvem também, durante a noite o fogo para vocês não ficarem com frio, eu vou guiando vocês. E qual era o propósito? Qual era o propósito, irmãos? Chegar na terra prometida. Chegar na terra prometida. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, a luz da vida, é que só nele, meus irmãos, é a saída para uma vida depois da morte com ele. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa promessa é tanto de direção quanto de transformação. Aqui, meus irmãos, Jesus garante que aqueles que o seguem serão libertos do poder das trevas e terão a luz que conduz à vida eterna. Ele não promete ausência de dificuldades, mas segurança no caminho da salvação. E como eu disse, terá dá a ideia de que é fato, consumado. Assim, quando a gente lê lá Romanos 8, e diz chamou, predestinou, elegeu, e depois ele diz glorificou. É certo. Então fica aqui para nós uma aplicação de que seguir essa luz que é Cristo não é apenas um compromisso inicial, mas uma caminhada diária. Não é que precisa da luz só uma vez e pronto, não. Precisamos dela, porque é ela que vai nos manter. Então reflita sobre isso. E aqui eu indago. Você tem experimentado a luz da vida em sua caminhada? Você tem permitido que o Evangelho seja luz para você? Que o Evangelho, o Espírito Santo, seja percebido, entendido, compreendido, a sua principal obra, que é trazer entendimento para você. Aqui foi perguntado na EBD, de 5 anos para cá, quanto você tem crescido? Aí eu vou acrescentar, quanto você tem crescido nessa luz, que é Jesus? Quanto você tem crescido? Se fosse fazer uma prova, que nota você tiraria? Você estaria na média ou passaria voando com tanta sabedoria que Deus deu a você? Reflita, meus irmãos, porque aqui há verdades incontestáveis. Jesus é a luz e o mundo está em trevas. Ou você está em Jesus na luz, ou você está nas trevas. Não tem como estar com os dois. Se estiver na luz, as trevas são banidas. Se estiver nas trevas, qual é o fim para você? Duas coisas aqui para encerrar. Duas coisas aqui. Jesus é a solução para as trevas morais e espirituais do mundo, existentes desde a queda do homem. Quando o homem cai, o mundo escurece. E de lá para cá, foi prometida essa luz. Essa luz chegou, essa luz morreu, ressuscitou, essa luz deixou a sua palavra, que é luz. Só cabe a nós agora dizer, Senhor,
tem misericórdia de mim. Se eu já tenho essa luz, Senhor, ajuda-me a viver conforme a luz que eu já tenho. Senhor, se eu não tenho essa luz, tem misericórdia de mim. Alcança-me com essa luz. Me tira das trevas. Senhor, se eu já não estou mais em trevas, não me deixa perder a sensibilidade e deixar de enxergar que esse mundo está em trevas e esse mundo em trevas está lá meu pai, meu irmão, minha irmã, o meu marido ou a minha esposa, ou seja lá quem for. Que eu seja, como diz Mateus, que eu seja luz. E é uma das ilustrações que o Senhor diz, nós somos sal e luz. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E assim como nós aprendemos que Jesus é o pão da vida, é o único, de fato, que dá sustento eterno, ele também é o único que salva, direciona, dirige e faz chegar na promessa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu já